Bom, vamos para um assunto bem mais leve, bem melhor. Vamos conversar hoje com o Dr. Luiz Vana, que é cirurgião plástico, sobre rejuvenescimento no olhar. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo obrigado. bem? Sempre é um prazer meu, estar viu? aqui com você, Kátia. Vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Comece já a mandar suas perguntas. mulheres@tvgazeta.com.br, Instagram @GazetaMulheres. Vamos ver nossa introdução sobre o assunto? Olha lá. Os anos passam, a idade avança e a pele jovial e aveludada vai ficando no passado. A flacidez da pele é um processo natural, mas que incomoda muita gente. O olhar é capaz de revelar sentimentos, definir a identidade do ser humano, além de falar muito sobre a sua saúde. Os primeiros sinais do tempo aparecem no contorno dos olhos e podem exibir uma aparência cansada ou deprimida. A flacidez das pálpebras, as famosas bolsas de gordura e as rugas são problemas estéticos que assustam muitas mulheres maduras. Para corrigir esses tipos de imperfeições, muitas delas recorrem à mesa de cirurgia para combater o envelhecimento facial. Com o avanço da tecnologia, as cirurgias para rejuvenescimento dos olhos são cada vez mais procuradas e alcançam resultados em curto período. Como definiu Leonardo da Vinci, os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Cuidar de um olhar marcante e sincero pode transformar a nossa aparência e também a nossa saúde. Hoje, Kátia Fonseca recebe o Dr. Luiz Anísio no Estúdio do Mulheres para falar sobre cirurgias para rejuvenescimento dos olhos. Estava já conversando aqui com o Dr. Luiz Vana, Dr. Luiz Anísio Vana, por isso que o Rick falou em Anísio também. E a gente comentava aqui o quanto que a maior parte das pessoas acha que é complicado você ter um rejuvenescimento perfeito ao redor dos olhos. Porque essa é uma região que envelhece mais rapidamente, né, Dr. Luiz? Apesar de ser uma região pequena, é uma região que chama muita atenção. Porque é natural, quando você vai cumprimentar uma pessoa, quando você olha pela primeira vez uma pessoa, geralmente você olha qual região? A região dos olhos. Então, se a pessoa está envelhecida nessa região, você às vezes acha que ela está mais velha do que ela realmente está. É verdade. E realmente é um procedimento bastante simples, que vai desde tratamentos clínicos, tratamentos estéticos e até mesmo a cirurgia, que é bastante simples também, a cirurgia dos olhos. Vamos falar de tudo isso. Vamos começar com mitos e verdades? Mulheres com pele branca são mais propensas a terem rugas e flacidez. O que acontece é o seguinte, a pessoa que tem a pele mais branca acaba tendo menos colágeno, menos elasticidade. É comum você ouvir falar que o pessoal da raça negra esconde mais a idade. Então, realmente, aquela pessoa muito branca, o que acontece? Ela tem um rosto bonito, mas ela envelhece muito rápido. E, principalmente, se tiver muita exposição aos raios solares. Então, realmente, a pele branca, ela é mais fragilizada do que a pessoa que tem a pele mais escura, a pele mais negra. Então, cuidado com proteção solar tem que ser redobrado em quem é mais clarinho, né? Justamente, até mesmo para prevenção de tumores, de câncer. Realmente, a pessoa com pele mais clara, o risco de pegar uma patologia solar, um câncer de pele e até mesmo um envelhecimento precoce é bem maior do que a pessoa da raça negra. Vamos ver mais um? Cirurgia de pálpebra é principalmente para idosos. Não é que é principalmente para idoso. Varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa jovem já tem indicação de fazer uma cirurgia de pálpebra. Às vezes o que é muito comum em jovem é aquela bolsa que fica na pálpebra inferior, que é uma cirurgia que muitas das vezes você faz até por dentro do olho. Você só tira aquela bolsa de gordura e tira aquele aspecto cansado, aquele inchaço que fica embaixo dos olhos. Mas isso hereditariedade também conta, não? Porque parece que família tem uma tendência, né? Essa gordurinha aqui, né? É uma hereditariedade a parte de tendência, não é que é genético que todo mundo vai ter, mas geralmente às vezes se a mãe tem, se o pai tem, ela carrega esse laço familiar. A gente tem aqui, olha, uma imagem, a foto superior da esquerda, dá para ver bem essa bolsinha. E embaixo a gente vê mais ainda. Essa bolsa de gordura é comum, tem pessoas com 25 anos, 30 anos. Cedo, né? É muito comum. Geralmente a pálpebra superior, não que tenha que ser idoso, mas não dá em pessoas tão jovens. Geralmente é depois dos 35 anos que já começa a ter um pouco de excesso de pálpebra superior. Mas essa bolsa de gordura na pálpebra inferior, às vezes é em pessoas bastante jovens. Agora, a cicatriz
pálpebra superior, a gente vê como é ali, é aquele pontilhado verdinho. Mas depois fica praticamente imperceptível, né? O que acontece? Toda cicatriz que você faz em um sulco natural, ela fica escondida, ela fica mascarada. E como essa cicatriz é feita bem no sulco palpebral, bem na dobrinha, bem né? na dobrinha, então a pessoa que opera, às vezes aqui não operou, você vê a mesma dobra. Então realmente é imperceptível. Agora, já na pálpebra inferior, em que casos pode se retirar? Só quando tem a bolsinha, mas não tem flacidez, que se faz por dentro? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa bolsa de gordura e não tem muito excesso de pele, aí você não tem a necessidade de tirar a pele da pálpebra inferior. Aí você faz por dentro do olho, tirando só a bolsa de gordura. Aí realmente você não fica nem com um corte na região externa do rosto. Senão também fica bem rentezinho aos cílios, né? A cicatriz também inferior, ela não aparece porque ela fica bem na borda do cílio. O próprio cílio tampa ela. Realmente não é uma cicatriz que chama atenção. Só nos primeiros dias que fica meio avermelhadinho, mas depois fica normal, Depois né? ela some. E a pálpebra é a única região do corpo que não dá aquela cicatriz grossa que é o queloide. Não tem na literatura nenhuma descrição de queloide em pálpebra. Mesmo em pessoas que têm cicatriz queloidiana, aquela cicatriz grossa no tórax, no abdômen, na mão, essas pessoas quando têm corte ou fazem cirurgia na pálpebra não tem na literatura nenhuma descrição de cicatriz queloidiana. E sabe-se por quê? Não tem explicação, só que não tem nenhum caso na literatura. Interessante. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A cirurgia das pálpebras é um dos procedimentos estéticos menos dolorosos. Realmente, a cirurgia de pálpebra não é um procedimento que causa dor. O que causa na cirurgia da pálpebra, como é região do olho, apesar de ser uma região pequena, então você vai operar a pálpebra superior. Naquele momento fica inchado. Então, mesmo sendo um procedimento pequeno, o paciente, por exemplo, não pode voltar dirigindo para casa. E, geralmente, quando faz a cirurgia, se faz compressas com água gelada para evitar que fique mais inchado. Então, é mais esse detalhe. É uma região pequena, só que vai ter um certo incômodo, que tudo que é próximo do olho causa esse certo incômodo. Mas, realmente, dor não tem dor, não. E a pessoa volta às suas atividades normais em quanto tempo? 4, 5 dias. É rápido. Ela só não pode pegar grande exposição ao sol. Porque a pessoa fez uma cirurgia e se ela fica muito exposta ao sol, aquela alta temperatura dilata o vaso e pode causar um sangramento tardio. Fora isso, trabalha no escritório, trabalha num trabalho que não faça muito esforço físico, 3, 4 dias ela já está trabalhando. É rápido, né? É rápido, sim. Vamos ver mais um? Cirurgias plásticas nos olhos geralmente recebem cobertura dos planos de saúde. É assim, Kátia, todo procedimento estético não tem cobertura nem do SUS e nem do plano de saúde. Então, o que acontece? Geralmente, essa pálpebra inferior é sempre estética. É aquela bolsa de gordura que está incomodando, que dá um ar envelhecido. Agora, isso realmente seria um mito. Agora, quando que o plano de saúde e o Sistema Único de Saúde cobre essa cirurgia? Geralmente é a pálpebra superior. Então, por que geralmente o plano de saúde cobre a pálpebra superior? É quando essa pálpebra está muito caída e começa a atrapalhar o campo visual. Quer dizer, dificulta a pessoa de enxergar, Justamente, ela perde a lateralidade, ela começa a ter diminuição no campo visual e tem dificuldade em enxergar. Aí o plano de saúde vai dar cobertura à cirurgia. E tem pessoas que já têm uma característica da parte externa da pálpebra já ser mais caidinha. Conforme vai passando os anos e a idade vai ficando mais avançada, tende a dificultar mais, né? Porque aquilo, além de ser caidinho, ainda fica flácido. Justamente. Eu já peguei casos, na época da minha residência, que a gente atendia populações mais carentes, das pessoas colocarem fita adesiva para levantar a pálpebra para poder enxergar. Tem gente que fala assim, é piada. Não é, gente, é sério Outra coisa que acontece também, às vezes, para corrigir essa queda da pálpebra, a pessoa começa a franzir a testa para levantar. Então, o que acontece? Ela acaba enrugando mais a testa e dando esse olhar mais envelhecido. Então, o que acontece? A cirurgia da pálpebra superior, ela é bem mais simples que a cirurgia da pálpebra inferior. Por quê? Porque ela é uma cirurgia mais superficial, é mais à base da pele. E já de baixo, a cirurgia, como você tem que tirar essa bolsa de gordura, ela é mais profunda. Então, aí já precisa de uma sedação, é até um pouquinho mais doloroso. Mas a pálpebra superior é uma cirurgia muito tranquila. Muito bem. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Cirurgias nos olhos podem ser realizadas por qualquer médico
como dermatologistas? Não, o que acontece é assim, o médico, para fazer qualquer procedimento, ele tem que ser treinado para aquele procedimento. Pois é. Geralmente, o dermatologista, ele faz o tratamento clínico, ele faz toda essa parte de tratamento clínico estético da pálpebra, que também é muito importante, mas geralmente ele não faz a parte cirúrgica. E realmente, um trabalho complementa o outro. Não é porque a pessoa também fez cirurgia que ela não vai precisar ir no dermatologista e não tratar a pele. Mas realmente é isso que você está falando. O dermatologista, ele cuida mais da pele. E o cirurgião plástico mais da parte cirúrgica. E isso é importante, viu, gente? Tem gente que fala assim, mas eu vi alguns casos dessa tal ou tal cirurgia que não deram certo. Você tem que ver se foi um profissional capacitado mesmo que fez o procedimento. A gente não vai operar o estômago com o ortopedista. Então, a gente tem que fazer plástica com cirurgião plástico, né? Sem dúvida, às vezes chega paciente para mim e fala, doutor, o senhor opera o estômago? Não, você vai operar com o médico do estômago, Sim. vai emagrecer, depois você vem com o cirurgião plástico. É verdade. E, preferencialmente, um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque você tem mais uma garantia. Foi um médico que, além de ter estudado muito, estudar a vida inteira, ainda passa, gente, por testes e exames que são super rigorosos para ver se, de fato, é um profissional capacitado para trabalhar como cirurgião plástico, né, doutor? Realmente é bastante anos que a pessoa precisa estudar. É muita coisa, né? E é muita dedicação, realmente. Tem que ser por amor. Vamos ver mais um? Elizabeth pergunta o seguinte, preenchimento facial pode ser feito junto com a cirurgia de pálpebras? Pode ser usada uma sedação ao invés de anestesia local? Sim, o preenchimento facial é comum ser feito junto com a cirurgia de pálpebra. E geralmente, quando a gente faz em hospital, além da anestesia local, é feita uma sedação. Para que a sedação? Para a pessoa não sentir a anestesia local. Porque no momento que é anestesiado, com anestesia local, para de sentir a dor. Só que a anestesia local, ela incomoda, ela é dolorosa. Então, para a pessoa não ter esse incômodo, aí é feita a sedação. E para não ficar tenso, né? Sei lá, tem gente que não fica. Eu ficaria. Outra coisa que acontece, às vezes se a pessoa não é sedada, ela fica ansiosa. Uma pessoa que já tem predisposição a ter uma pressão alta, uma hipertensão, no momento que ela não é sedada, ela começa a subir essa pressão e às vezes acaba interrompendo a cirurgia. Então é melhor ser sedado. Sem dúvida. Um beijo para você, Elizabeth. Vamos ver mais uma? Ivone, como suavizar a mancha preta embaixo dos olhos? Então, aí essas tem várias olheiras, né? Então, tem mancha preta, a olheira, que é causada até pelo excesso de bolsa, que aí teria que fazer um procedimento cirúrgico, e também tem cremes à base de ácido tirolicólico, ou mesmo à base de elastina, de colágeno, que melhora também essa parte mais escurecida dos olhos, que realmente dá um ar de muito cansado. Às vezes a pessoa está se sentindo bem, mas quem olha para essa pessoa acha que ela está cansada, justamente por causa dessas olheiras. Alguns povos, algumas etnias acabam tendo essa característica, os árabes, por exemplo. Sem dúvida, né? É mais característico de algumas raças. Então acaba tendo uma região bem arroxeada. Se a pessoa está cansada ou está passando por um momento de estresse, fica mais evidente ainda. Fica mais evidente ainda. E realmente há tratamento para isso e dá um resultado muito bom. Então, Ivone, busca a ajuda de um médico, tá? Vamos ver mais um? Renata da Silva, quais as causas das olheiras? Então, isso que eu estou falando, vai muito de cada pessoa. Uma pessoa que já tem mais tendência, por exemplo, se ela passa uma noite que ela dorme mal, que ela dormiu pouco, incha nessa região do olho e essa olheira chama mais atenção. A pessoa que tem mais bolsa de gordura na pálpebra inferior, a hora que ela incha, também chama mais atenção. É isso que a gente falou. Tem tratamento cirúrgico, que é retirada dessa bolsa de gordura, e tem os tratamentos estéticos, que é a base de ácido, de colágeno e tudo mais. E é uma região que a gente não tem gordura, né? Uma camada de gordura como no restante do corpo. Então, você tem bolsa de gordura, tem 3 bolsas de gordura interna, mas entre a pele e o tecido subcutâneo, realmente a camada de gordura é muito pequena. O que você tem são bolsas de gordura mesmo mais que ficam profundas, internamente. Né? A Renata pergunta, vamos ver a próxima? A Renata já foi. Rosana, meu marido vai fazer pela segunda vez a cirurgia para levantar as pálpebras. Ele pode correr algum risco? Não é que tem risco. Tudo tem risco, mas tudo é risco calculado. O que acontece, às vezes, você tem a cirurgia para tirar o excesso da pálpebra, que é quando ela está caindo em cima do olho, e você tem a parte genética, que é a pitose palpebral, que é uma flacidez da pálpebra que você tem que corrigir. Às vezes não tem nem tanto excesso de pele, mas você tem uma fraqueza muscular. Então você tem crianças que já nascem com o olho mais fechado do que o outro. E isso gera até bullying na criança, que começa a pegar o apelido de pirata. Então, de preferência, opera até quando é
na fase infantil mesmo. Novinho, né? Que você tem um resultado melhor. Mas aí até a base muscular, é você tratar a musculatura para fazer essa pálpebra se movimentar melhor. Mas é comum que uma pessoa tenha que, depois de uns anos, refazer essa cirurgia de pálpebra? Depende do grau da ptose, depende o quanto esse olho fica mais fechado. Às vezes você não consegue resolver em apenas um procedimento cirúrgico. E, às vezes, é usada uma certa técnica que, com aquela técnica, não conseguiu o resultado ideal, então você pode repetir o procedimento, sim. Tá. Então, o risco é o risco que qualquer pessoa teria, com já tendo ele feito uma cirurgia até mesmo indo num dentista, a pessoa tem um risco. É verdade. A gente está vivo, então a gente corre risco o tempo inteiro. Só tem que ponderar qual é a necessidade e que risco que a gente está correndo para ver se vale a pena, fazer os exames necessários, estando tudo direitinho, se não está com problema. Diabetes descontrolada, pressão hipertensão, alta. Né? Um beijo para você, Rosana. Vamos ver mais uma? Edna, tenho 66 anos e minhas pálpebras estão muito caídas e estão atrapalhando minha visão. Só uma cirurgia pode fazer a correção? Realmente, porque se é o excesso de pele, tem que tratar estrutural, tem que tratar a estrutura. E qual que é a maneira de tratar isso? Você retirando aquela pele que está fazendo essa queda da pálpebra. Aí, na hora de examinar, às vezes não é só pele, pode ser também uma fraqueza muscular, e aí há a necessidade de tratar essa musculatura também, mas é um procedimento cirúrgico. Hoje em dia existem muitos lasers, né? No caso de uma pequena flacidez, o laser consegue também ajudar nessa produção de colágeno? Então, o laser tem um resultado muito bom, porque o que acontece? Ele retrai a pele. Então, quando o excesso de pele, quando a flacidez não é tão grave, você fazendo a aplicação do laser, ele estimula a liberação de elastina e de colágeno. E a própria retração que ele causa na pele, às vezes já é o suficiente para o tratamento, não necessitando do procedimento cirúrgico. Um beijo para você, viu, Edna? Vamos ver mais uma? A Sara, carboxiterapia realmente resolve o problema das olheiras? É um dos melhores tratamentos que tem para a olheira de pálpebra inferior. A carboxiterapia dá muito bom resultado. Mas desde que não tenha flacidez também, né? Como você disse, você pode tratar a olheira, mas depois pode ter que fazer um outro procedimento para resolver o restante, justamente, né? Aquilo que eu sempre falei. Às vezes, para ter um bom resultado, precisa do tratamento cirúrgico mais o tratamento clínico. Agora, essa parte da carboxiterapia, realmente ela dá um resultado muito bom, sim. Olha, gente, lembrar, só para você ver direitinho, o médico que você vai fazer seus procedimentos, vai fazer uma cirurgia, faz com cirurgião plástico, não tenha. Por que você correr risco? E foi num cirurgião, não se sentiu à vontade? Busque uma segunda opinião. Eu acho que quando a gente fala nessa relação médico-paciente, tem que ser de 100% de confiança, né? Além de confiança, tem que ter empatia. Às vezes um outro colega é muito bom e ela gostou mais do outro. Então, não basta o médico ser competente, você tem que ter afinidade com o seu médico. Porque você vai ter que seguir o que ele te falar para você ter esse resultado conforme esperado, né? E vai estar sempre acompanhando, você vai ter que ter a liberdade para conversar com esse médico, quando tiver dúvida ligar para esse médico. É uma empatia no geral mesmo. Olha, vou passar para vocês o site Dr. Luiz Vana. Você querendo saber um pouco mais sobre o trabalho dele, é o www.institutovana. É WANNA.com.br. Dr. Luiz Vana volta mais vezes, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho. Tchau.